Bola Não Para está no ar para você aqui na Vivo TV, canal 26 Fibra, também pelo site do Canal de São Paulo, canalsp.com.br, ou no meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você aqui no A Bola Não Para e com reprise na programação do Canal de São Paulo. Conheça o Canal de São Paulo, sua programação, vasta programação, tem muita coisa legal. E o programa A Bola Não Para tem reprises na terça, na quinta, sexta, sábado e no domingo. Seja bem-vindo aqui ao Canal de São Paulo e ao programa A Bola Não Para. Hoje aqui, ao meu lado, o Joaquim de Lima Calmon, que é o professor Joca, que é diretor do Instituto CADES, que vai falar um pouquinho do trabalho Tênis para Todos em Paraisópolis e outros trabalhos sociais envolvendo o esporte e a inclusão através do esporte. Professor Joca, prazer conhecê-lo. Tudo bem, professor? Prazer todo meu, Fred, estar aqui com você e bater esse papo maravilhoso aí hoje. Que legal, que bacana. Antes de a gente falar um pouquinho do Instituto CADES, esse trabalho que é feito, muito bacana, de inclusão do esporte, inclusão social, quero que você fale um pouquinho da sua caminhada com o esporte. Como que foi a sua caminhada, professor Joca, com o esporte? Começou a partir de quando? A partir desde pequeno, né? Jogando basquete na escola, depois futebol. Até me aventurei lá no Palmeiras na década de 70. Fiz faculdade de educação física e conheci um mundo mais, um universo maior, né? Sim. E aí me especializei em formação psicomotora da criança da fase da infância até a fase adulta. E aí estou nesse caminho aí. O psicomotora de criança é de que idade até que idade normalmente, Joca, que você trabalha? É de 3 anos até os 17 anos. 3 a 17. Isso. Então pega a infância até adolescência. Isso, adolescência. Assim. Tá. E o que é importante? Porque qual a importância de você ter aprendido isso para fazer esse trabalho que tem com as crianças? O que traz, o que busca esse trabalho, professor? É muito importante você ter falado que a primeira infância dos 3 aos 6 é mais importante da formação dela, como ser total, né? Sim, porque às vezes não se dá atenção, pensa só numa criança que está se desenvolvendo em relação ao seu corpo, mas não em relação à sua mente. Isso é importante. E o lado afetivo e social também. Claro. Então a gente começa com os 3 dando várias vivências motoras para ela, que a partir dos 7, quando ela começa a ter a condição de combinar os movimentos, ela vai tendo um outro tipo de formação. E o nosso objetivo é passar para os profissionais da nossa área, que muitos já têm isso lá na faculdade, mas não tão específico, de como trabalhar em cada faixa etária para a gente não cometer erros, né? Sim. De sobrecarga, não só física, como você falou, mas a parte psicológica também, que é o mal no Brasil. Que existe de formação de atleta precoce, que não dão em nada porque foi preparado precocemente para ser um atleta de ponta. Acaba tendo uma cobrança exagerada já desde cedo e aí acaba sentindo baque lá para frente, é isso? Isso, que é todo um aspecto científico que eu não vou entrar aqui, mas tem hormônio de crescimento envolvido que faz muita diferença. Tem isso também, assim, utilização de hormônio de crescimento para acelerar o processo, para ter um desempenho maior. O hormônio, conforme você faz um estímulo, ele te responde com resultado. Se você tiver dom, muito mais ainda. Claro. Agora, se ele, porque é o hipotálamo que controla todas essas sensações, que é uma região do cérebro. Mas se ele vê que você está em sobrecarga, ele começa a diminuir a liberação pela hipófise desse hormônio. Aí você começa a ter um rendimento menor, por exemplo, menino que nada, né? Começa a não ter mais aqueles resultados, para você encosta ele e põe outro. Mas por quê? Ele foi precocemente feito uma sobrecarga de treinamento com ele. Por isso que é importante a criança até os 12 ter uma vivência geral de várias formas de se movimentar com a vivência no esporte, né? Que bacana. E, professor, esporte para criança, né? A importância da prática esportiva, não estou falando de esporte de competição, da prática esportiva para a criança, para a formação da criança, qual a importância, quando que você recomenda, olha, seria bom ter já uma prática de modalidade esportiva a partir de qual idade, professor? Como eu te falei, a partir dos 3 anos para ter já começar a preencher o acervo motor dela, né? Você nota a diferença, criança que começou com 3 chega com 6, que é início de uma infância já mais madura, a diferença é enorme. Mas vamos colocar a partir dos 6 anos, que ela comece a ter essa prática com várias modalidades, não uma só. Não se focar em uma só. Porque às vezes se fala muito aqui no Brasil do futebol, né? Mas assim, não só isso, né? Porque muito se fala do benefício da natação, por exemplo. Isso. Do judô, né? Por exemplo. O tênis, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Né? São esportes interessantes para que a criança tenha contato. Culturas corporais, né? Sim. Você vai absorvendo diversas culturas corporais dentro do seu interior, né?
e você vai cada vez mais, quanto mais você se conhecer, não só na questão psicológica, conhecer na questão física, te ajuda no psicológico e no afetivo social. Sim, você tem uma convivência melhor com as pessoas, Isso, com a família. mais sereno, mais tranquilo. Isso estudos mostram, né? Sim. Você pega crianças que estão com você durante 2 anos, entra um novinho na mesma turma, você nota uma diferença muito grande, se ele não teve essa experiência, né? Claro, claro. E ainda falando dessa prática esportiva, aí quando a prática esportiva pode valer competição, aquele que pode ser um atleta, a partir de qual idade? Porque cada vez está mais precoce, a gente percebe assim, esportes de competição, se não começa até se falar, se começar muito tarde já era, você não consegue. Como que dá para lidar com esses dois lados, da convivência cedo, com a convivência pode ser tarde, para você iniciar de uma forma como um esportista mesmo, para valer? Então, a partir dos 13 anos, você já teve essa bagagem que eu falei. Tá. Você já passou por várias experiências motoras. Tá. E aí com 13 anos você quis fazer tênis, por exemplo. Sim. Você tem uma habilidade para o tênis. Então você vai encaminhado para o tênis. Tá. Mas você já está preparado psicologicamente e no aspecto motor para estar indo para uma atividade já específica. Mas também quem vai treinar com você tem que ter o cuidado que você não é um adolescente. Você está entrando na puberdade. Tá. É onde os hormônios sexuais estão ali aflorando. Sim. Que é aí o importante daquilo que eu te falei do hormônio do crescimento atuar, que ele atua mais nessa fase de puberdade. Porque a partir do momento que você já induz o seu corpo utilizando hormônio, você atrapalha essa formação natural do corpo, do organismo, né? O hormônio, ele te ajuda na questão de você ganhar força física, sim, né? E se você tem habilidade para aquela modalidade, ele vai te ajudar mais ainda. Tá. Mas o profissional que vai trabalhar com você, ele tem que entender que você está ainda numa formação cerebral, que aí vem muito mais a parte até psicológica do que a física, porque a física você, nessa fase você vai bem, sim, mas você também pode estourar, porque às vezes você faz uma sobrecarga de trabalho, Fred, que o músculo aguenta, tá, mas tendão, ligamento e articulação não, sim, são muito frágeis, né? Por isso que você vê, às vezes, atletas com 18 anos, com cheio de contusões no ligamento no joelho, estourado, porque houve uma sobrecarga, não respeitou as fases. Não é à toa que você tem sub-15, sub-17, ninguém jogou isso aí. Tá. É um estudo feito, bem feito, para chegar lá, né? Entendi. Eu sou muito contra pegar um atleta de 16 anos e já levar para o profissional com... Outro dia o Santos estreou um jogador com 15 anos, o Ângelo. Então, é uma dó você ver isso, né? Sim. Porque tem que ter as etapas, né? Sim. Infelizmente, cada vez mais a gente não está respeitando essas etapas. Né? E meio que coloca aqui o esporte de competição cada vez mais cedo, né? Mais cedo. Por causa do resultado, sim, né? Sim, sim. Aí vem a questão financeira, né? Tem toda uma série de coisas que envolvem nós aí. Claro. Trabalho de inclusão, através do esporte, através da educação, você começou a partir de quando? Eu comecei a partir de 2007. 2007. 13 anos. Através de qual projeto? Do projeto que nós começamos, na verdade, foi um evento pontual na Fundação Casa. Fundação Casa. E aí nós vimos a necessidade das meninas, principalmente, de ter alguma coisa ali, né? Joca, eu vou te perguntar, como que foi para você estar na Fundação Casa? Eu tive essa experiência uma vez, a gente foi entrevistar o Zé Maria, o grande Zé, que foi jogador do Corinthians. É um ambiente hostil, assim, a gente percebe um ambiente hostil. Tem um olhar de desconfiança, alguns olhares ruins. Isso. A gente percebe, sim. Tem que ser honesto. Quando a gente entra no ambiente, é um ambiente que você fica meio impactado e meio intimidado. Exatamente. Como foi para você esse contato com... Eu, quando fui, ainda era FEBEM, né? Se tornou Fundação Casa. Foi quando estava mudando. Essa transição. Né? Isso. Como foi para você e como foi essa recepção de quem está lá na Fundação Casa? Olha, tá chegando um cara aí, né, não só você, mas outras pessoas, para trazer algo de diferente no dia a dia deles. Para mim não foi tão impactante, porque eu já fazia um trabalho voluntário, vamos dizer assim. Tá. Eu tinha uma academia grande, que tinha essa escolinha de esporte que eu te falei. Sim. E a gente atendia de sexta-feira as crianças de uma comunidade próxima. Tá. Então eu ia lá, conversava com o pessoal que tomava conta lá, você sabe como é que é? Sim. Então a gente já tinha essa experiência, né? Tá. Mas é claro, você chegar num lugar
onde tem as pessoas que cometeram alguma infração socioeducativa ali, é diferente, né? Tá. É, como você falou, o olhar, o que esse cara está fazendo aqui, o que eles querem aqui. Mas depois que você está lá e conversa e demonstra o que você foi fazer lá, você ganha confiança deles. Ganha confiança. E aí eles começam a querer que você ajude. E isso é que impactou a gente de montar esse Instituto CADES, né? Que é o Cidadania através do Esporte, que começamos em 2007, e com esse programa lá no Jaraguá. No Jaraguá. Porque nós não podíamos ser clube-escola, sim, porque nós não estávamos assim, inseridos em nenhum CDC, que é o Clube Desportivo, né? Comunitário. E aí, como a gente foi lá, 2 reuniões lá na Secretaria, que na época era o Walter Feldman, né? Que fez um trabalho, na minha opinião, brilhante em termos de clube-escola, né? Tá. Quando nós estamos saindo da sala lá, nós cruzamos com o Jaime Franco, que foi um diretor de São Paulo na época que eu trabalhei lá. Sim. Perguntou o que eu estava fazendo lá, eu falei, ele falou, que projeto é esse? Nós contamos que é uma praça aberta lá no Jaraguá, um lugar de vulnerabilidade altíssima, tanto é que o apelido lá é Arábia. Arábia? Você tem uma ideia, né? Aí nós fomos para lá. E o Jaime Franco foi lá conhecer. Voltamos, olha como o cara foi sensacional. Sim. Ele falou, não, essa praça aqui é maravilhosa, que removeram uma favela de lá. Sim. E fizeram essa praça com quadra poliesportiva, de skate, muito legal, mas usando só para tráfico de droga lá. Sim. Nós assumimos lá em 2009, ficamos lá até 2015. E infelizmente no Brasil, né, tudo que é bom não dá continuidade. Claro. Nós atendemos lá 462 crianças nesse período, né? Sim. E aí mudou o governo que entrou foi tirando esse projeto. Mas o trabalho nosso lá de inclusão foi maravilhoso. Foi você chegar lá e pegar a criança de 6 anos até essa faixa etária que eu falei, de 17. Pessoas que não tinham lazer nenhum. E você não leva só para o esporte. Eu falei lá da Ludmilla, que está hoje lá na Espanha, mas teve adolescente que foi trabalhar em empresas grandes, que estão no estudo até hoje, né? Então, nosso objetivo era, através do esporte, dar o esporte educacional. Para a inclusão social. Para a inclusão social. Então, sempre com roda de conversa antes, roda de conversa depois, entender como é que vive. Porque não adianta você cuidar só da criança. Naquele momento, né? Se a família dela, o pai bate na mãe, o pai espanca a criança. Você tem que ver onde mora, para você fazer uma estruturação familiar. Esse é o nosso trabalho. Legal. Né? Então, a gente faz rede de proteção social, envolve outras secretarias, através das UBS, né, que tem toda a ficha lá da criança. E tem o histórico aí. Isso, a gente traz essas pessoas como parceiros e aí nós vamos fazendo o encaminhamento delas e usando o tênis como ferramenta. Legal. E a gente vai falar mais sobre esse projeto, o Tênis para Todos. A gente vai para o intervalo e já tem mais o professor Joca aqui para a gente falar um pouquinho do CADES também, do trabalho que é feito, a inclusão social através do esporte aqui no A Bola Não Para, que volta depois do intervalo.